Já foi, né? Isso. Beleza. Então, para a primeira reunião do semestre, eu e o Gustavo vamos falar um pouco de PrEP e PEP de risco à infecção pelo HIV. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a PrEP. E o que é a PrEP? Nada mais é do que o uso de antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV. E para isso utiliza-se o tenofovir 300 mg com entricitabina 200 mg, um comprimido por dia, via oral, em uso contínuo. É importante lembrar que do início do tratamento com a PrEP até começar a ter o efeito profilático demora alguns dias. No caso das relações anais, é mais ou menos 7 dias, e as relações vaginais demoram um pouquinho mais, por volta de 20 dias. Então, é preciso que a gente oriente o paciente que vai tomar, que nesse período da janela, ele utilize outro método de prevenção ao HIV. Existe também uma outra combinação, que é o tenofovir 300 com lamivudina 300, que ainda está em fase de testes. Eu vi uma pesquisa comparativa ali do FMG e parece que tem um resultado similar à outra combinação já utilizada. Só que ainda precisa de mais estudos, né? Bom, a gente tem que entender que a PrEP faz parte da estratégia de prevenção combinada ao HIV. E aqui eu trouxe a mandala de prevenção combinada para lembrar a gente que quem tem que escolher os métodos de prevenção é o próprio paciente, porque ele sabe quais são os métodos que se adequam melhor às condições e circunstâncias de vida dela mesma. E com isso, a gente garante os direitos humanos e respeita a autonomia de todos os indivíduos. Em quesito do HIV, a gente sabe que, tanto no mundo quanto no Brasil, a epidemia é concentrada em alguns segmentos populacionais. Mas será que simplesmente pertencer a um desses grupos é suficiente para ser indicação para uma pessoa tomar PrEP? Ou seja, para caracterizar ela como um indivíduo com frequente situação de exposição ao HIV? Se a gente analisar, a população geral, 0,4% é infectada pelo HIV. Gays e outros homens que fazem sexo com homens, esse número cresce para 10,5%. Pessoas que usam droga, exceto álcool e maconha, 5,9%. Isso está relacionado principalmente às drogas injetáveis. Mulheres profissionais do sexo, esse número é de 4,9%. E as pessoas trans, infelizmente, têm um número muito alto, de 31,2%. Tem também uma outra população que tem um risco aumentado, que são pessoas em parceria sorodiscordante. E o que é isso? Aqueles relacionamentos em que uma pessoa tem o vírus do HIV e a outra pessoa não tem o vírus. Mas não é toda pessoa que está em um relacionamento sorodiscordante que vai precisar de fazer uso da PrEP. Por quê? Porque se a pessoa que tem o vírus está fazendo o TARV, o tratamento antirretroviral, certinho, e está com a carga viral indetectável há mais de 6 meses, a taxa de transmissibilidade do HIV, mesmo se fosse sem camisinha, é 0. Mas em alguns casos, é necessário também nessas pessoas utilizarem a PrEP. E aí, o protocolo clínico do Ministério da Saúde traz uma tabelinha em que ele diz que não simplesmente a pessoa precisa pertencer ao segmento populacional, mas ela tem que atender o critério da indicação da PrEP, que é o que ele traz aqui na direita, que para homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e profissionais do sexo, os critérios são relação sexual, seja anal ou vaginal, receptiva ou insertiva, sem o uso de preservativo nos últimos 6 meses, e ou episódios recorrentes de IST, e ou o uso repetitivo da profilaxia pós-exposição. O Gustavo vai falar melhor daqui a pouco. Então, caso a pessoa preencha esses critérios de indicação, o protocolo manda a gente ir para a primeira consulta. Ele traz essa tabela grandona aí que eu vou esmiuçar melhor nos próximos slides. Mas, para começar, ele traz para a gente abordar sobre o gerenciamento de risco e vulnerabilidades desse paciente. Porque a gente precisa de corresponsabilizá-lo por reduzir o risco dele de se infectar pelo HIV. E como que a gente consegue isso? A gente tem que fazer o paciente refletir e descobrir quais são as suas práticas sexuais, o tipo e a frequência das parcerias sexuais, o histórico da saúde sexual e os contextos e vulnerabilidades. E é muito importante que o médico trate a PrEP com a naturalidade que ela merece ser tratada. Porque, por exemplo, lá em 2018,
quando a PrEP foi liberada pela Secretaria de Saúde do município de São Paulo, a revista Época respondeu com essa capa, dizendo a outra pílula azul, comparando a PrEP com o uso de medicamento para... A gente, desculpa. Disfunção erétil? Ah, sim, só caiu aqui, peraí. Isso. Tratamento para disfunção erétil. Depois, ele manda a gente avaliar o entendimento e a motivação do início da PrEP. Porque muitos pacientes desejam usar a PrEP achando que com isso eles vão poder parar de usar a camisinha. O que não é o caso. A PrEP, ela só defende contra o HIV. Então, esse paciente vai poder pegar uma outra série de doenças. Então, a PrEP não existe para parar de usar a camisinha. Ela é uma das estratégias de prevenção combinada. E a pessoa precisa se ajustar. Depois, a gente tem que analisar se ela não precisa fazer o uso imediato da PEP, caso ela tenha tido uma exposição recente, até 72 horas, que o Gustavo também vai trazer mais tarde. Por quê? Porque a gente precisa excluir que essa pessoa tenha o vírus do HIV. Porque caso a pessoa tenha o HIV e inicie o uso da PrEP, a gente pode fazer uma seleção das cepas do HIV mais resistentes a esses medicamentos. E como a gente sabe, esses medicamentos também são muito utilizados para o TARV, para o tratamento antirretroviral. E se você seleciona as cepas resistentes, você pode piorar muito o prognóstico do paciente. E é importante também lembrar que o teste rápido tem uma janela imunológica de 30 dias, nos quais o paciente pode estar infectado, mas ele ainda não mostra ali no teste rápido. Depois de verificar o HIV, a gente vai checar as outras ISTs, que traz aqui embaixo, ó, exames de triagem. Então, a gente vai ver sífilis, clamídia, gonococo. Depois, a gente vai ver hepatite B e hepatite C, que são muito importantes, porque caso o paciente tenha alguma IST, ele tem um risco muito aumentado de transmitir o HIV. Se for uma IST não ulcerativa, esse risco aumenta de 3 a 10 vezes. E se for alguma IST com úlcera genital, como é o caso da sífilis genital, por exemplo, esse risco aumenta ainda mais, para 18 vezes. Então, a gente tem que se preocupar com as ISTs. E o caso das hepatites é de extrema importância, porque caso o paciente tenha o vírus da hepatite B, ele pode até não estar manifestando nenhum sintoma, mas se ele inicia a PrEP, por algum motivo, ele faça a suspensão desse medicamento, esse HBV, ele pode voltar a se replicar, e aí esse paciente vai ter uma queda da função hepática muito importante, e isso pode piorar num quadro de hepatite bem complicado. Mas, felizmente, para o HBV, para o vírus da hepatite B, a gente tem vacina. E a vacina, ela é recomendada em todas as pessoas, em todas as faixas etárias. E é importante saber que as pessoas que estão nos segmentos indicados para PEP também estão nos segmentos que devem receber o esquema completo para HBV, que são as 3 doses de HBV. Então, hepatite A e B, a gente tem teste rápido no postinho. Hepatite B e C, a gente tem vacinação. Como eu tinha dito, a vacinação da B está disponível, e da hepatite B, infelizmente, ela não tem teste rápido e ela tem vacina, só que essa vacina ela não está disponível no SUS, ela só tem no particular, e ela é bem cara, ela custa mais de R$300. Então, não é muito acessível. Mas, caso o paciente julgue que seja necessário também a vacinação contra a hepatite B, ele está no seu direito de ir para a saúde privada. C, Ronan. Oi? Hepatite C. É que tava... Isso. Não, mas tranquilo, mesmo. Todo mundo tá entendendo. Confundi. Deixa eu passar aqui. Por fim, a gente vai ter que fazer uma avaliação tanto da função renal quanto da função hepática desse paciente, para ver se ele vai ter tolerância para esse medicamento. A função renal a gente vai avaliar por meio do clearance de creatinina estimado, e tem que dar um valor menor que 60 ml por minuto. E o que é o clearance de creatinina? Nada mais é que um derivado do exame da creatinina sérica. Então, a gente pede a creatinina e aplica o valor dela dentro dessa fórmula. Daí, se for mulher, no final, a gente multiplica o resultado por 0,85, e caso for homem, multiplica por 1, então não precisa multiplicar. E esse valor tem que dar menor de 60. Caso D, esse paciente tem a função renal ok para receber esse medicamento.
E a função hepática é medida por meio das enzimas AST e ALT para prevenir algum agravo, tipo uma hepatite ou hepatite metabólica. Beleza. Terminando essa primeira consulta, a gente remarca uma segunda consulta para esse paciente para dali a 2 semanas, para a gente avaliar os exames, ver se deu tudo negativo, e caso for o caso, a gente prescreve a PrEP. É importante a gente lembrar que esse paciente não pode demorar para voltar. A gente marca para 2 semanas e esse paciente pode demorar até 3 meses. Se ele demorar mais que 3 meses, todos aqueles testes vão perder a validade. Então, a gente vai ter que realizar a primeira consulta inteira de novo. Mas, caso o paciente venha no tempo hábil, então a gente vai avaliar, prescrever, fazer um novo teste rápido. Então, toda consulta da PrEP, a gente vai fazer testagem do HIV. Por quê? Porque um paciente que tem HIV não pode fazer uso da PrEP, para não selecionar cepas mais perigosas. E, geralmente, a segunda consulta é um momento oportuno para que a gente oriente estratégias para que aquele paciente consiga ter uma melhor adesão ao tratamento, por exemplo, colocar os comprimidos naquelas caixinhas que tem o dia da semana, ou usar aplicativo no celular, e também alertar ele dos efeitos colaterais potenciais dessa medicação, que são quais? Náusea, cefaleia, flatulência e edemas. E aí a gente precisa falar que é até normal surgir, mas que eles geralmente desaparecem logo. Se esses sintomas persistirem, pode estar relacionado com o uso da medicação. Então, o paciente tem que estar ciente e tem que procurar ajuda. Depois dessa segunda consulta, a gente vai remarcar uma nova consulta a cada 3 meses, onde a gente vai pedir todos os testes rápidos, então, HIV, sífilis, clamídia, gonococo, HBV e HCV. Vamos monitorar de novo função renal e hepática, e caso for mulher, a gente vai pedir um teste de gravidez. Dando negativo para tudo isso, então a gente prescreve para mais 3 meses a PrEP e remarca uma nova consulta. É importante que a gente saiba quais são as situações que tem que parar de usar essa medicação. Primeiro, caso a pessoa faça o diagnóstico de infecção pela HIV, pela questão das cepas, que eu já falei. Caso a pessoa deseje não mais utilizar, ou ela mude o contexto de vida, com diminuição da frequência de práticas sexuais com potencial de risco, ou quando tem persistência e ocorrência de eventos adversos, ou caso o paciente tenha uma baixa adesão à PrEP, não consegue tomar todo dia certinho, porque pode ser que ele ache que está protegido enquanto não está. Então, isso pode aumentar o risco de infecção. No entanto, é muito importante a gente lembrar que quando o paciente quer fazer a interrupção da PrEP, a gente precisa perguntar se ele teve alguma exposição de risco nos últimos 30 dias. E caso ele teve, calcular 30 dias a partir dessa exposição, e aí, a partir desses 30 dias, ele pode interromper a medicação. Ele não é recomendável interromper se não tiver dado 30 dias. E, por fim, eu trouxe aqui uma tabelinha onde tem as principais interações medicamentosas do uso da PrEP, para que a gente recomende para o paciente, a gente entregue um material onde tem escrito quais são os medicamentos que ele não pode tomar, quais medicamentos ele tem que evitar, quais ele não pode tomar de jeito nenhum, para que ele saiba, caso algum médico não especialista receite para ele, porque tem muitos que são até comumente utilizados na medicina, ele saiba que ele não possa tomar. Bom, então, dando continuidade, eu vou agora falar para vocês um pouco da profilaxia pós-exposição. Então, até agora o Ronaldo falou para vocês da profilaxia pré-exposição, ou seja, o paciente vai tomar esse comprimido diário no intuito de, se caso ele tenha uma exposição com que ele não tenha essa ligação do vírus ao genoma dele, né? E eu vou falar a partir de agora da profilaxia pós-exposição, ou seja, a pessoa teve um comportamento de risco, tá? Ela acabou fazendo uma exposição, e aí eu vou falar um pouco dessa exposição, e aí após isso, o que ele pode fazer sem ter nenhum cuidado prévio, né? Então, continua na mesma ideia de que a prevenção deve ser combinada, ou seja, ele tem que usar mais de um tipo de prevenção, né? E sempre cuidar para não ter essa exposição. Mas caso tenha, e aí a gente pode listar vários exemplos disso aí, como, por exemplo, uma manicure que acabou se machucando, na manicure uma mulher acabou se machucando e se expondo a um sangue, alguma coisa assim, ou até tendo uma relação sexual desprotegida, ou ainda uma mordida com sangramento, alguma coisa que possa ter tido contato, a gente vai falar dessas secreções,
E aí, a partir daí, a gente vai fazer toda uma avaliação do cenário para avaliar se essa paciente deve iniciar a profilaxia pós-exposição. Uma das coisas que é muito usada hoje em dia ainda é pessoas que acabam tendo um comportamento sexual de risco e juntamente com quem sex, assim, usam bebida ou droga ou vão para alguma festa e acabam fazendo sexo sem proteção e aí após isso acaba tendo procurando o serviço, né? E é importante saber que existe um tempo que esse serviço pode ser procurado, ou seja, o ideal é 2 horas após a exposição, mas que até 72 horas diminui um pouco a eficácia, mas ele tem uma eficácia bem grande, né? Pode passar. Então, a indicação sempre vai ser, dependendo do tipo de material biológico que vai ser exposto, né? O tipo de exposição, o tempo transcorrido e se a pessoa não tem nenhuma, vai ser não reagente para a exposição do HIV, se não tem nenhum anticorpo para HIV. Então, caso eu consiga responder sim para todas essas perguntas, por exemplo, agora pode até passar que tem explicação sobre isso depois, Rona, também. Se o material biológico for, por exemplo, sangue, sêmen, fluido vaginal, líquido seroso, líquido amniótico, líquido articular ou leite materno, eu tenho que cuidar e aí sim eu posso acabar fazendo a PEP. Caso seja suor ou outro saliva, alguma coisa assim que não tem risco, não tem necessidade de eu iniciar a PEP. Pode passar. Além disso, eu tenho os tipos de exposição, ou seja, sempre vou cuidar quando tiver risco percutâneo, com agulhas, cortes e etc. Ou ainda, se é uma lesão de mucosa, ou uma exposição de mucosa, como, por exemplo, na relação sexual. E aí vai muito importante aquilo que a gente já sabe hoje em dia, que é bem disseminado em relação às ISTs, que caso o paciente já tenha alguma IST, tenha uma clamídia, tenha alguma coisa que ele já tenha, uma sífilis, ele vai ter um aumento da imunidade celular no local, fazendo com que a chance dele se infectar com HIV aumente muito, né? Então, o tratamento para outras ISTs é muito importante. Doenças de pele que tenham feridas também, que não mantêm a integridade da pele, também pode acontecer, ou mordedura. Caso seja contato com pele íntegra, não há problema nenhum. Pode passar. Além disso, outra coisa importante é o tempo, que a gente já comentou, né? Então, o ideal é 2 horas, até 72 horas é interessantíssimo a gente começar a ter esse horário. Depois disso, a gente vai só fazer o acompanhamento sorológico, não tem muito o que fazer. Caso ele chegue até 72 horas, a gente vai iniciar a PEP com a terapia antirretroviral, né? E aí vamos já começar da parte da prevenção combinada, de iniciar para ele talvez uma PrEP, se ele já tiver a reincidência de uso de PEP, né? Se ele já fez mais de uma vez o uso de PEP, se expõe muito, daí o interessante para ele não é fazer PEP todas as vezes que ele se expor, e sim uma PrEP. Então, a gente pensar nisso aí para orientar, né, na mandala de prevenção, fazer vacinações, como ele já tinha comentado, diagnóstico de outras ISTs e orientar o sexo seguro e redução de danos, né? Pode passar. Então, sempre que a gente vai pensar, quando chegar esse paciente para a gente, para atender, a gente vai fazer um teste rápido, né? E caso ele seja reagente, não tem o que a gente fazer. Então, a gente não pode iniciar uma PEP para ele, porque ele já tem o vírus do HIV, e aí a gente vai até fazer o protocolo diagnóstico, aí fazer o Western blot, etc., para iniciar a terapia antirretroviral. Hoje em dia, ela é com 2 em 1 mesoltegravir. Caso ele dê não reagente, aí sim indicado a PEP. E aí agora a gente vai comentar um pouco, pode passar. Então, um fluxograma, o que a gente tem que pensar? O material biológico é um material biológico que pode ter HIV, como por exemplo sangue, líquido amniótico ou leite, se não, a PEP não é indicada. Ou seja, mesmo que ele ache que tem alguma indicação e o material biológico não seja transmissor, não tem por que iniciar a PEP, tá? Além disso, se teve mucosa íntegra, também não. Ou seja, sempre pensar no qual é o risco que ele tem de acabar fazendo a infecção pelo HIV, tá? Pode passar. Então, sempre pensar em fazer o teste antes, ele tem que fazer o teste
sorológico antes, tá? E uma coisa que é importante, que é interessante a gente sempre pensar quando a gente estiver fazendo esse atendimento é a pessoa que ele se expôs, tá? Se é uma pessoa conhecida, digamos que tu usou, por exemplo, fez sexo com o parceiro ou usou droga com o parceiro, ele pode sim requerer o teste, pedir para de livre demanda do parceiro também fazer o teste, e se ele for negativo, não reagente, também não precisaria fazer o uso da PEP, né? Digamos, aí a gente pode pensar em outras coisas. Digamos que nós, como médicos, vamos, sei lá, entubar um paciente e acabou saindo gotículas da secreção nos nossos olhos. A gente pode, por exemplo, pedir para o teste do paciente e, caso não seja reativo, a gente não precisa fazer a PEP, no caso, né? Ou seja, sempre saber a sorologia da fonte infectante também é interessante. Caso seja, por exemplo, oriundo de um estupro ou alguma atividade sexual que não tenha contato com o paciente, aí fica mais difícil e aí tu vai recomendar o uso da PEP, sim, mesmo sem saber a condição sorológica da fonte contaminante. Pode passar. Então, o esquema sempre vai se dar, existem alternativas, mas vai ser 28 de uso diário de medicação, com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, né? Esse aí é o esquema já da TARV, que é utilizado, né? Mas existem outros que a gente pode utilizar também. Então, é um comprimido de 2 em 1, mais um comprimido de dolutegravir. Pode passar, Ronaldo. Para alternativas quanto a isso, aí tem o esquema, geralmente vai ser de 2, por exemplo, integrantes da transcriptase reversa análogo ao teosídio, e aí pode ser um de inibidor de integrase, por exemplo, no esquema que é o principal. Alguns outros, que vão ser alternativos, eles podem acabar lançando mão de inibidores da integrase ou ainda inibidores da protease, que eu vou destacar para vocês agora nos próximos slides. Pode passar. Então, as alternativas vão ser, por exemplo, na impossibilidade do tenofovir, que ali bem no primeiro quadradinho eu vou usar o AZT, tá, que é a azidovudina, mais a lamivudina e o dolutegravir. Caso eu não tenha dolutegravir, eu posso usar o tenofovir mais lamivudina mais o atazanavir. Caso eu não tenha atazanavir, eu posso usar a tenofovir, lamivudina ou ainda o darunavir. E isso aí eu posso, dependendo do que faltar. Já para gestantes, pode passar, não tem problema. Já para gestantes, eu vou usar o tenofovir, lamivudina mais o raltegravir, né, que é um pouco menos tóxico, então ele é interessante usar raltegravir para as gestantes. Pode passar. E aí os cuidados vão se dar o mesmo do que o Ronald já tinha comentado, em relação à hepatite B, cuidar muito em relação a dano hepático, porque ele pode fazer uma intoxicação, uma hepatite medicamentosa junto. Se esse fígado já tiver uma infecção viral concomitante, ele vai ser muito mais sobrecarregado, e eu ainda tenho que cuidar o quanto de proteína esse fígado é capaz de demandar para eu conseguir ter uma boa biodisponibilidade medicamentosa em relação a esse medicamento, né? Não adianta não chegar na região ou no local que existe já a partícula viral ali para fazer a integração no DNA, se eu não tenho uma proteína que possa demandar e levar até lá essa medicação. Então, eu tenho que cuidar disso aí. Cuidar também gestantes, que vai ter uma distribuição de sanguíneo medicamentosa diferente, né? E principalmente as pessoas que tomam omeprazol ou ranitidina. Ranitidina agora nem se usa mais, mas cuidar bastante porque ele diminui a biodisponibilidade e a absorção medicamentosa da pele, tá? Pode passar, Ronaldo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que iniciar esse tratamento, como a gente já comentou, 28 dias, e ele tem que ser avaliado, esse paciente, 2 semanas de PEP, ele vai fazer a avaliação. Vou fazer a avaliação sempre com teste sorológico, né? E também sempre cuidar, fazer a retestagem, né? 30, 90 dias pós-exposição, e também cuidar os sinais de toxicidade, sinais psicológicos, cefaleia, gastrointestinais, e principalmente cuidar sintomas de infecção aguda do HIV, né? Então, a gente sempre tem que pensar em linfoadenomegalia, febre, mononucleose luz-like, cuidar tudo isso aí, né? Hepatosplenomegalia. Então, tudo isso aí a gente tem que cuidar, porque já vai ter um indício que esse paciente acabou não tomando a medicação certa ou procurando acima das 72 horas. Pode passar. Então, o que é mais importante? Sempre saber qual serviço procurar,
sempre saber, digamos, se eu quero fazer na mandala de prevenção, se eu quero cuidar antes, se eu tenho uma exposição à infecção por ser um casal soro discordante, se eu sou profissional do sexo, se eu acabo fazendo comportamento de risco, se eu, por exemplo, manuseio muita agulha num trabalho no laboratório, então pensar nisso aí, se eu vou fazer a PrEP ou se eu vou fazer a PEP, saber bem a diferença de uma da outra, saber identificar o meu corpo, meus sinais, percepção de corpo, se eu estou com linfadenomegalia, se eu estou com febre, se eu estou com, mudou alguma coisa gastrointestinal, cuidar, então se eu emagreci ou não emagreci, se eu estou com uma diminuição do apetite, e a partir daí saber que serviço procurar, e principalmente saber que uma das principais prevenções de qualquer IST, associado ou não a HIV, vai ser o uso de preservativo, porque por mais que a gente acabe usando a PrEP ou a PEP, o preservativo vai evitar outras infecções, como sífilis, hepatite, etc., que a PrEP e a PEP não acabam afastando a infecção. Então, cuidado isso aí, por mais que a gente dissemine essa informação, a gente tem que sempre salientar que o preservativo é importante em qualquer atividade sexual ou prática principalmente prática sexual. Então, cuidado.